Como funciona a Bolsa de Valores? Olá, investidor, olá, investidora. Sejam muito bem-vindos ao canal Milhão, um canal que fala sobre educação financeira e sobre estratégias para investimentos em renda variável. Meu nome é Roberto Fernandes, sou fundador do canal Milhão e sou devidamente credenciado junto à CVM, Comissão de Valores Mobiliários, atuando como gestor de investimentos. No vídeo de hoje, o canal Milhão traz um dos assuntos mais fascinantes do mundo dos investimentos. O que é Bolsa de Valores? Como funciona a Bolsa de Valores e como podemos investir na renda variável pela Bolsa de Valores? Então, se você pensa em investir na Bolsa de Valores, é um novato na Bolsa, cola nesse vídeo, fica até o fim porque vamos compartilhar de fato muitas informações relevantes para você. Aliás, se você é novo por aqui, peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e saiba que todo dia tem vídeo novo aqui no canal Milhão sobre Bolsa de Valores e sobre estratégias para investimentos em renda variável, principalmente em ações. Como diria o mega investidor Warren Buffett sobre investir em Bolsa de Valores? Investir é simples, mas não é fácil. Ou seja, hoje em dia, pela tecnologia, a coisa mais fácil é comprar e vender uma ação na Bolsa de Valores. Hoje em dia, pela acessibilidade ao home broker das corretoras pelo celular, você consegue investir na Bolsa de Valores em segundos. Apesar do fato, muitos investidores ainda não sabem ao certo como funciona a Bolsa de Valores. Bom, se você pensa em investir na Bolsa e deseja acelerar a sua independência financeira, você precisa de fato começar pelo básico. Começando então do zero e explicando primeiramente sobre a Bolsa de Valores. Afinal de contas, o que é? Quando surgiu a Bolsa e para que surgiu a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores é o mercado organizado onde se negociam ações de sociedades de capital aberto, públicas ou privadas, e outros valores mobiliários, aliás, muitos outros, como por exemplo, derivativos como opções. Pode ser organizada na forma de uma sociedade civil sem fins lucrativos, que mantém o local ou o sistema de negociação eletrônico adequado à ação de transações de compra e venda de títulos e valores mobiliários. Porém, o mais usual hoje em dia é que as bolsas de valores atuem como sociedades anônimas, visando o lucro através de seus serviços. No caso de ser organizada como sociedade civil, seu patrimônio é representado por títulos pertencentes às sociedades corretoras que a compõem, se for organizada como SA. Este patrimônio é composto por ações. A Bolsa deve preservar elevados padrões éticos de negociação, divulgando com rapidez, amplitude e detalhes as operações realizadas. E sobre a história da Bolsa de Valores? Segundo alguns historiadores, a origem das bolsas de valores remonta ao Collegium Mercatorum de Roma. Lá na Roma Antiga, segundo outros, as bolsas de valores se desenvolveram a partir do Emporium, que foi uma praça de comércio marítimo da Grécia Antiga, onde os comerciantes se reuniam para tratar de negócios. Mas, certamente, na sua origem, todos esses mercados tinham características muito diferentes das bolsas atuais. As primeiras bolsas com características modernas, de fato surgiram apenas em meados do século XV, na esteira da expansão comercial. Em Bugres, na Bélgica, no ano de 1487, a palavra bolsa ganhou seu sentido comercial e financeiro quando mercadores e comerciantes passaram a se reunir na casa de um certo senhor Van der Bourse, cujo brasão de sua família real continha o desenho de 3 bolsas. Eis a origem da palavra bolsa dentro da expressão bolsa de valores.
E na residência de Van der Burse eram negociadas moedas, letras de câmbio e metais preciosos. Mais tarde, já durante a Revolução Comerciais, foram criadas em 1561 as bolsas de Antuérpia, também na Bélgica, e Amsterdã, nos Países Baixos. E em 1595 surgem as bolsas francesas de Lyon, Bordeaux e Marseille. Já a Bolsa de Londres, também conhecida como Royal Exchange, foi criada somente na segunda metade do século XVI. A Bolsa de Paris foi criada em 1639. Mas o comércio de ações só apareceria de fato no século XIX, quando algumas bolsas mantiveram a função de negociar mercadorias, enquanto outras voltaram-se para o comércio de valores mobiliários. A Bolsa de Nova York, nos Estados Unidos, surgiu em 17 de maio de 1792, quando, diante da concorrência de um grupo de poderosos comerciantes de títulos da dívida pública, haviam reduzido as taxas de comissão. 24 corretores se reuniram sob um grande plátano em frente ao número 68 de Wall Street e assinaram o Buttonwood Agreement, que é Acordo do Plátano. O acordo criou uma espécie de clube fechado, cujos membros concordaram em negociar apenas entre si e em manter uma comissão de 0,25%. Um ano mais tarde, o grupo passou a se reunir também na Tontine Coffee House, mas só quando o tempo ficava muito ruim. Mas, em geral, as negociações eram feitas ao ar livre. Em 1817, os 24 corretores abriram a New York Stock Exchange, sob a presidência de Nathan Prime. O grupo trabalhava na cotação de ações de 10 bancos e 3 empresas de seguros, todos locais. Em 1827, já eram 12 bancos e 19 empresas de seguros, além de 8 títulos da dívida pública. E agora que já aprendemos um pouco sobre a história da Bolsa de Valores, como surgiu a Bolsa de Valores, antes de falar sobre o que é uma ação, é válido explicar um fato importante a você que está chegando agora na Bolsa de Valores e que já passou dos 30 anos. Se você ainda imagina a Bolsa de Valores como um lugar cheio de pessoas de terno, gritando e usando telefones, saiba que isto já ficou no passado com o avanço da tecnologia. Agora, os sistemas de negociação de ativos na Bolsa de Valores ocorrem 100% eletrônico, 100% no formato eletrônico, que se chama pregão eletrônico. Por isso, aquela visão caótica de confusão e gritaria na Bolsa de Valores ficou num passado. Vamos falar então sobre a listagem das ações das empresas em ambiente de Bolsa de Valores. Por que as empresas decidem ir para a Bolsa? Por que as empresas abrem capital na Bolsa de Valores? Pela disponibilização por venda de parte do capital da empresa na forma de pedacinhos que recebem o nome de ação. É como se os donos da empresa estivessem chamando novos sócios para participarem da sociedade da empresa. A isso se dá o nome de abertura de capital ou IPO da língua inglesa, Initial Public Offering, ou na língua portuguesa, oferta pública inicial. Por que as empresas abrem capital na Bolsa de Valores? Oferta pública inicial é um tipo de oferta pública em que as ações de uma empresa são vendidas ao público em geral numa Bolsa de Valores pela primeira vez. É o processo pelo qual uma empresa se torna empresa de capital aberto. Mas quais seriam as motivações reais para a abertura de capital de uma empresa em Bolsa de Valores? As principais são aceder ao mercado de capitais e financiar projetos e investimentos, usar as suas ações como forma de pagamento na aquisição de outras empresas, criar um referencial de avaliação para o negócio, incentivar a profissionalização da gestão,
obter capital para empreendedores ou viabilizar a saída de sócios investidores e fortalecer a imagem da empresa. Você tem ideia de quais foram na história, em toda a história das bolsas de valores, os maiores IPOs, as maiores ofertas públicas iniciais? Vou separar aqui 3 para vocês. Banco Agrícola da China abriu capital em 2010 por 22,1 bilhões de dólares. Em segunda posição ficou o Banco Industrial e Comercial da China, 21,98 bilhões de dólares no IPO que ocorreu em 2006. Na terceira posição, dentre os maiores IPOs da história das bolsas de valores, ficou o American International Assurance dos Estados Unidos, com uma abertura de capital que conseguiu captar 20,39 bilhões de dólares no ano de 2010. E agora que você já sabe o que significa oferta pública inicial, IPO, que é o momento pelo qual a empresa surge na Bolsa de Valores e possui suas ações listadas na Bolsa de Valores, é interessante você também saber que na Bolsa de Valores existem 2 formas de se comprar ações, os chamados mercados primário e secundário. Afinal de contas, qual a diferença entre mercado primário e secundário? A operação de compra da ação em mercado primário ocorre justamente no IPO, na oferta pública inicial, no qual o comprador, nós investidores, por exemplo, compramos as ações diretamente da empresa que está abrindo o seu capital à sociedade. Passado esse primeiro momento, já com as ações em circulação, os processos de compra e venda das ações são realizados via mercado secundário. A diferença do mercado primário para o secundário é que no secundário as negociações das ações ocorrem entre 2 investidores e não mais entre a empresa que está disponibilizando as ações e o investidor. Entendeu? Por exemplo, eu querendo vender minhas ações para você a preço de mercado. Aqui precisa ocorrer uma combinação, um match, entre a ordem de compra e a ordem de venda em termos de preço e tamanho do lote de ações em negociação entre os 2 investidores. Hoje em dia, as negociações de ações na Bolsa de Valores são negociadas em plataformas disponibilizadas pelas corretoras de valores que recebem o nome de home broker. Essas corretoras estão conectadas à Bolsa de Valores. Você pode acessar o home broker do seu laptop, tablet ou mesmo do seu celular, smartphone. As negociações ocorrem de forma rápida, prática e segura nesse ambiente. E o que são as ações negociadas na Bolsa de Valores? Ações, também chamadas simplesmente de papéis, são as parcelas que compõem o capital social de uma empresa, ou seja, são as unidades de títulos emitidas por sociedades anônimas. Quando as ações são emitidas por companhias abertas ou assemelhadas, são negociadas em bolsa de valores ou em mercado de balcão. As ações representam a menor fração do capital social de uma empresa, ou seja, é o resultado da divisão do capital social em partes iguais, sendo o capital social o investimento dos donos na empresa, ou seja, o patrimônio da própria empresa. Esse dinheiro compra máquinas, paga funcionários, etc. O capital social, assim, é a própria empresa. Peter Lynch, um famoso gestor de fundos dos Estados Unidos, tem uma frase interessante sobre esse assunto. A companhia aberta é a instituição mais democrática do mundo. Não importam raça, sexo, religião ou nacionalidade. Qualquer um pode tornar-se sócio de uma empresa de capital aberto por meio da compra de ações. É um exemplo da verdadeira igualdade de oportunidade. Como eu faço para investir na Bolsa de Valores? A resposta dessa pergunta visa a ajuda principalmente aos investidores que nunca saíram da renda fixa,
como por exemplo os investidores de poupança. Eu entendo que, antes de eu procurar conhecer a Bolsa de Valores e seus mecanismos, o convite inicial que eu faço é para você se autoconhecer. Isso mesmo, conheça a ti mesmo antes de conhecer a Bolsa de Valores. Que tal começarmos com algumas perguntas básicas, algumas perguntas provocativas, claro que no bom sentido. Você tolera riscos? Em que nível? Você precisa entender que na Bolsa de Valores você estará muito mais exposto ao risco do que na renda fixa. Como você encara a situação de perda, mesmo que momentânea? Você costuma ser paciente nos seus investimentos? Você se vê investindo no curtíssimo prazo, no curto prazo, no médio prazo ou no longo prazo? Qual o seu perfil de investidor? Depois que você responder a essas perguntas, o processo de investir na Bolsa de Valores, o operacional, menos importante, é muito mais simples e se resumirá a poucos passos. Passo número 1. Construir uma reserva de emergência que lhe garanta equilíbrio psicológico e segurança na hora de investir na Bolsa de Valores. A reserva de emergência não será o dinheiro destinado às operações em renda variável. Você não vai investir o dinheiro do pão e do leite. Idealmente, utilize parte do seu patrimônio para a renda variável e não o todo. Passo número 2. Abrir conta em uma corretora. Passo número 3. Decidir quais ações comprar. Passo número 4. Acessar o home broker e colocar a ordem de compra ou venda. Será que ouvindo esse passo a passo você é capaz de distinguir as atividades operacionais das atividades estratégicas? Por exemplo, as atividades operacionais são as mais simples, não são? Abrir conta em corretora, acessar home broker, colocar ordem de compra e venda. Esta é a parte fácil da história. Agora existe também o lado complexo, que é o lado da estratégia. E é aqui que eu posso te ajudar. A pergunta que fica é: como escolher as ações? Como montar uma carteira rentável? Quando de fato comprar e vender ações? Por isso que eu montei o curso Bolsa de Valores do Zero ao Avançado, onde eu ensino uma série de estratégias vencedoras para a sua decisão com autonomia sobre o que comprar e o que vender e principalmente quando comprar e quando vender na Bolsa de Valores. Eu estou deixando agora neste vídeo o número do WhatsApp do canal Milhão para você tirar suas dúvidas e também um link com muitas informações sobre o curso no primeiro comentário desse vídeo. E agora, continuando no conteúdo proposto, vamos falar um pouco sobre os riscos de investir em Bolsa de Valores. Existem riscos distintos quando se investe na Bolsa de Valores. Isso é importante que você saiba. Hoje vou focar nos 2 riscos mais comuns: o risco de liquidez. Empresas com ações pouco negociadas na Bolsa de Valores possuem poucos compradores. Então, quando você adquire ações de baixa liquidez, poderá ocorrer dificuldade na hora de você se desfazer dessas ações, na hora de vendê-las. Ou você tem dificuldade em encontrar a contraparte, a pessoa que irá comprar as ações de você, ou mesmo você tem que abaixar o preço para que alguém se interesse pela ação de baixa liquidez. Um segundo risco bem comum no mercado de renda variável é o risco de mercado gerado pela própria desvalorização da ação por diversos fatores. Por exemplo, os internos à companhia, como o fraco ou mau desempenho econômico da empresa, desempenho abaixo do previsto pelo mercado, fatos relevantes adversos, escândalos reais ou mesmo fake news. E tem também os riscos relacionados a questões externas às companhias de capital aberto. Por exemplo, questões econômicas locais e globais,
alteração de políticas que impliquem nos negócios da companhia, questões setoriais, por exemplo, desaquecimento setorial que a empresa atua, etc. Algo que você precisa ficar atento nos seus investimentos em renda variável em bolsa de valores é que ele trata de renda variável. Existem riscos distintos quando se investe na bolsa. Isso é importante que você saiba. Então, nesse vídeo de hoje, nós tivemos a oportunidade de abordar o que é bolsa de valores, como funciona a bolsa de valores, o que é uma ação, como investir na bolsa de valores e os riscos embutidos em investimentos na renda variável. Os temas são complexos. Passa longe das intenções desse vídeo ser completo, o que seria cansativo e muito longo. Mas entendo que, como conhecimento inicial, ele tenha valido a pena para você. Se quiser saber mais sobre o assunto Bolsa de Valores, estratégias para investir na bolsa, como montar uma carteira vencedora, o que pôr nessa carteira, como escolher ativos e como comprar e vender ações, além de como se proteger dos reveses da Bolsa de Valores, recomendo que você entre em contato conosco pelo WhatsApp ou mesmo acesse o primeiro comentário desse vídeo com o link que vai te levar à plataforma na qual está o nosso curso Bolsa de Valores do zero ao avançado. Curso, aliás, completo, prático, de linguagem simples, de fácil entendimento para todos os tipos de investidores, no qual eu explico em 10 módulos teóricos, mais um módulo prático, todos os pontos que abordamos nesse vídeo sobre Bolsa de Valores. Então não perca tempo, clique no link do primeiro comentário para saber mais, ou mesmo entre em contato conosco pelo WhatsApp. Agora a bola está contigo. Deixe nos comentários suas impressões sobre este vídeo, qual parte você mais gostou e sugira outros vídeos complementares. Se ficou até agora, inscreva-se no canal e eu desejo a você todo o sucesso do mundo nas suas investidas, nos seus investimentos na bolsa. Até mais, até a próxima. Tchau!